Logo nos primeiros instantes, imagine descobrir que pequenos gestos do seu dia a dia podem estar anunciando algo muito maior. 3 sinais silenciosos que mostram que você está se afastando de Deus e que a maioria só percebe quando já sente o vazio dentro de si. Hoje vou te revelar exatamente quais são esses sinais, por que eles aparecem sem fazer barulho e como você pode retomar sua caminhada espiritual antes que esse distanciamento se transforme em algo difícil de reverter. E aqui está o diferencial deste vídeo. Você não vai receber apenas alertas, mas um caminho prático e direto para reconstruir sua conexão com Ele de forma real, profunda e possível. Muita gente acredita que o afastamento acontece de repente, como se fosse um rompimento brusco. Mas a verdade é que ele costuma se instalar aos poucos, enquanto você segue vivendo sua rotina. Pequenas decisões se acumulam. Distrações se tornam constantes e, quando você menos espera, percebe que sua fé já não aquece o coração como antes. É nesse silêncio que a distância cresce. O curioso é que, mesmo percebendo que algo está diferente, muitos tentam ignorar as pistas, acham que é só uma fase, um cansaço, uma turbulência emocional. Porém, existe um ponto em que essa sensação começa a se transformar em peso, e isso acontece justamente porque Deus continua chamando, mesmo quando você já não responde como antes. Por trás desse incômodo, existe um alerta importante que poucos decifram. E por que estou te dizendo tudo isso agora? Porque existe um padrão quase invisível que une todas as pessoas que começam a perder sua proximidade com Deus. Um padrão que aparece antes do desânimo, antes da frieza espiritual e antes da sensação de abandono. Quando você entende esse padrão, consegue barrar o distanciamento logo no início e evita feridas que poderiam levar anos para cicatrizar. Por isso, fique atento ao que vem a seguir. Os sinais que vamos revelar não são óbvios, mas podem estar acontecendo com você neste minuto. E o terceiro deles, especialmente, costuma pegar até pessoas maduras na fé. Prepare-se, porque quando esse insight chega, ele muda tudo. O primeiro sinal surge quando seu coração começa a perder a sensibilidade para as coisas espirituais. Não é que você rejeite Deus, mas aquela vontade espontânea de orar, de buscar respostas na palavra ou de dedicar alguns minutos à presença dele, simplesmente enfraquece. Você passa a viver no automático. A fé continua existindo, mas não pulsa mais com intensidade. Esse distanciamento gradual é sutil, porém real, e muitas vezes nasce na correria diária, quando a alma vai sendo engolida pelas urgências do mundo. Com o tempo, essa falta de sensibilidade transforma momentos que antes eram preciosos em meras obrigações. Ler a Bíblia parece cansativo. Orar vira uma tarefa adiada. Participar de momentos espirituais se torna pesado. É como se o coração fosse entrando em modo neutro, sem perceber o frio que se aproxima. Esse estado de apatia é o primeiro alerta de que algo interno já começou a mudar. Curiosamente, esse processo não acontece porque Deus se afastou, mas porque você foi deixando camadas e mais camadas de distrações cobrirem a voz dele. As preocupações do dia, o barulho das redes sociais, a pressão por resultados, tudo isso vai ocupando o espaço onde antes Deus falava com clareza. A presença continua ali, mas abafada. E quanto mais abafada fica, mais fácil é acreditar que não há problema nenhum. Mas existe uma verdade profunda por trás desse esfriamento. Quando o coração perde sensibilidade espiritual, ele também perde direção. Você passa a viver reagindo aos acontecimentos e não guiado pela sabedoria divina. Suas decisões se tornam impulsivas, emocionais, incertas. E é exatamente nesse ponto que o afastamento começa a fazer estragos invisíveis. Agora quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho sentir de novo". Essa declaração simples é a primeira atitude de restauração e pode ser o passo que reacende aquilo que parece adormecido.
O segundo sinal aparece quando sua mente começa a justificar comportamentos que você antes reconhecia como nocivos. Não estou falando de grandes quedas, mas de concessões sutis, quase imperceptíveis. Você sabe que certas escolhas não combinam com a sua fé, mas começa a racionalizar. É só hoje, não faz tanta diferença assim, ninguém é perfeito. Esse tipo de pensamento parece inofensivo, mas é exatamente aí que o distanciamento cria raízes profundas. Essas pequenas concessões vão moldando sua rotina. Um hábito que parecia temporário se torna cotidiano, e logo você percebe que perdeu o controle. O coração começa a normalizar atitudes que antes traziam desconforto espiritual. A consciência vai sendo silenciada pouco a pouco, como se a verdade estivesse sendo empurrada para um canto onde ninguém olha. É um afastamento interno, invisível, mas extremamente perigoso. Quando isso acontece, a conexão com Deus não some imediatamente, mas perde profundidade. A oração fica superficial, as respostas parecem distantes, e você passa a buscar conforto em lugares que só aumentam o vazio. É como tentar saciar sede com água salgada. Quanto mais bebe, mais sente falta da fonte verdadeira. Esse ciclo é sutil, mas devastador quando não é interrompido. E aqui entra algo que muitos ignoram. Essa justificativa interna quase sempre nasce de uma ferida que você ainda não tratou. Medo, frustração, insegurança, sensação de inadequação, tudo isso abre brechas para escolhas que tentam aliviar a dor de forma momentânea. Mas nenhuma solução temporária substitui o cuidado de Deus. E enquanto você tenta se remendar sozinho, o distanciamento cresce. Antes de avançarmos, pense no seguinte: existe alguma área da sua vida que você tem adiado entregar para Deus? Algo que você sabe que precisa ajustar, mas sempre justifica? Essa resposta silenciosa pode revelar onde começou a distância que você sente hoje. E o próximo bloco vai aprofundar isso de um jeito que talvez você nunca tenha percebido. O terceiro sinal surge quando você passa a confiar mais em suas próprias forças do que em Deus. À primeira vista, parece até algo bom. Afinal, assumir responsabilidades é importante. Mas quando a autossuficiência toma o lugar da dependência espiritual, você carrega pesos que não foram feitos para serem levados sozinho. É nesse ponto que a alma começa a se desgastar sem perceber. Essa autossuficiência aparece de diversas formas: decisões sem oração, planejamento sem reflexão espiritual, busca por soluções imediatas sem consultar a vontade de Deus. Você vai acumulando tarefas, problemas e expectativas até que o coração fica sobrecarregado. E quanto mais pesado fica, menos espaço existe para ouvir a voz que sempre guiou seus passos. Com o tempo, essa postura gera um efeito silencioso. Você começa a acreditar que Deus só deve ser consultado em casos extremos e não no cotidiano. A fé vira uma emergência, não um estilo de vida. E quando isso acontece, a relação com Ele deixa de ser viva e constante para se tornar esporádica e distante. É aí que muitos se perguntam por que já não sentem mais a presença como antes. O curioso é que essa autossuficiência muitas vezes nasce de um desejo sincero de resolver as coisas. Você quer fazer o melhor, quer mostrar força, quer provar que é capaz. Mas Deus nunca pediu perfeição, Ele sempre pediu entrega. E quando essa entrega deixa de existir, até as vitórias perdem leveza, porque você sente que precisa estar no controle o tempo todo. Agora faça uma pausa e reflita. Quando foi a última vez que você entregou uma decisão nas mãos de Deus sem tentar manipular o resultado? Essa pergunta pode revelar mais sobre seu estado espiritual do que qualquer outro sinal. No próximo bloco, vamos entrar na parte prática. Como reverter esses 3 sinais antes que se tornem um abismo. Quando percebemos esses 3 sinais, a pergunta inevitável surge: como reverter tudo isso antes que se torne tarde demais? A restauração começa pelo reconhecimento. Não há transformação verdadeira enquanto você tenta minimizar o que está acontecendo.
Quando você admite que algo se perdeu, o coração finalmente cria espaço para ser reconstruído. E é justamente nesse primeiro passo que muitos tropeçam, porque assumir fragilidade exige coragem espiritual. A reconexão com Deus não começa com grandes gestos, mas com pequenas decisões consistentes. É um retorno silencioso, quase íntimo. Às vezes, é apenas fechar os olhos por um minuto e dizer: Senhor, eu ainda quero sentir o que já senti. Outras vezes, é abrir a Bíblia e ler sem pressa, permitindo que a mensagem toque o ponto certo, mesmo que no início pareça distante. O que importa é recomeçar, sem esperar perfeição imediata. Mas existe um elemento que acelera todo esse processo: sinceridade. Deus responde quando você se apresenta como realmente está, cansado, confuso, inseguro ou até um pouco frio espiritualmente. O que Ele busca não é desempenho, é verdade. E quando você para de fingir que está bem, Ele começa a curar as rachaduras que você tenta esconder até de si mesmo. Essa sinceridade abre uma porta importante: o desejo de mudança. Quando o coração desperta, você começa a perceber onde estão as brechas, quais hábitos te afastaram, quais escolhas precisam ser deixadas para trás. E essa lucidez é um presente, porque ver o problema com clareza já é metade da solução. É aqui que o distanciamento começa a perder força. E antes de continuarmos, vale refletir em algo que muita gente ignora. Há momentos em que Deus permite que você sinta essa distância para que perceba que estava tentando viver com suas próprias forças. Essa percepção, embora desconfortável, é o convite que muda tudo. E o próximo bloco vai te mostrar por que esse convite pode ser mais urgente do que parece. Depois de reconhecer o afastamento, chega o momento de reconstruir o vínculo. E essa reconstrução começa com um hábito simples, mas profundamente transformador: separar tempo real para Deus. Não segundos apressados, não pensamentos soltos durante o dia, mas momentos dedicados exclusivamente a Ele. Tempo cria intimidade, e sem intimidade, nenhuma relação espiritual ou humana permanece viva. Esse tempo pode começar com poucos minutos. O segredo não está na duração, mas na intenção. Ler um trecho curto da Bíblia e meditar nele ao longo do dia já reacende uma chama que parecia apagada. Orar com honestidade, mesmo que com poucas palavras, cria conexão. Silenciar a mente por alguns instantes para ouvir e não apenas falar, permite que a alma volte a respirar. A segunda etapa dessa reconstrução é alinhar suas práticas diárias com sua fé. Não adianta buscar Deus pela manhã e negligenciar seus princípios à tarde. A espiritualidade não se sustenta em rituais isolados. Ela se fortalece quando cada decisão, pequena ou grande, passa a refletir quem você quer ser diante de Deus. É nesse alinhamento que o distanciamento começa a desaparecer. Algo poderoso acontece quando você se compromete com esse retorno. A sensibilidade espiritual volta aos poucos. A oração que parecia fria começa a ganhar vida. A Bíblia que parecia distante começa a falar diretamente ao coração. E aquilo que antes parecia difícil, sentir Deus novamente, se torna natural. A presença dele não se perde, apenas se reativa quando você volta a buscá-la. Agora, reflita em silêncio por alguns segundos. Se hoje você decidisse reconstruir sua intimidade com Deus de forma séria e consistente, como estaria sua vida daqui a um mês? Essa resposta, mesmo silenciosa, revela mais do que você imagina. E no próximo bloco, entraremos em um ponto essencial para quem quer realmente fortalecer essa nova caminhada. Existe um fator determinante que muitas pessoas ignoram ao tentar se reaproximar de Deus: a influência invisível do ambiente. Você pode orar, ler, buscar, mas se continua cercado de estímulos que te puxam para longe, a chama sempre volta a enfraquecer. O ambiente molda pensamentos, hábitos e até sentimentos. E é aqui que muitas pessoas tropeçam sem perceber.
A reconstrução espiritual exige uma limpeza silenciosa daquilo que fragmenta sua atenção e afasta seu coração do que importa. Comece observando o que te cerca diariamente. As conversas que você escuta, os conteúdos que consome, as pessoas que têm acesso à sua rotina. Às vezes, não é falta de fé, é excesso de distrações que sufocam o que Deus quer reacender. Pequenos ajustes podem transformar completamente sua caminhada. Trocar alguns minutos de telas por reflexão, escolher silêncio no lugar do barulho, priorizar pessoas que elevam sua fé ao invés das que drenam suas forças. Outro ponto essencial é a constância. Não basta criar um ambiente melhor se você continua repetindo os mesmos padrões internos. O ambiente ideal é fruto de escolhas conscientes. Quando você decide proteger sua mente e seu espírito, automaticamente cria espaço para que Deus fale mais claramente. É como abrir uma janela em um cômodo abafado. A luz não força a entrada, mas entra onde existe abertura. Muitas vezes, porém, o ambiente que mais causa impacto não é o externo, é o interno. Pensamentos acumulados, culpas mal resolvidas, emoções que você tenta ignorar. A reaproximação verdadeira acontece quando você também limpa esse território. Deus trabalha onde existe entrega, não onde existe negação. E essa limpeza interior pode ser o passo que falta para que você finalmente sinta a presença dele como antes. E agora vem algo que talvez você nunca tenha considerado. E se parte da sua dificuldade espiritual não estiver relacionada ao que você faz, mas ao que você tolera? Essa pergunta revela fissuras que passam despercebidas. E no próximo bloco, vamos aprofundar exatamente isso. Chega um momento na jornada de reconexão em que você precisa encarar a raiz do afastamento. Não basta perceber os sinais, é preciso entender o que iniciou o processo. Às vezes, o motivo é simples: cansaço acumulado, rotina pesada, excesso de responsabilidades. Outras vezes, porém, o afastamento nasce de uma decepção profunda. Algo que você esperava de Deus e não aconteceu do jeito que imaginava. Essa frustração guardada cria uma barreira silenciosa entre você e Ele. Essa barreira, mesmo não intencional, afeta a forma como você ora, como lê a palavra e até como interpreta a presença de Deus. O coração fica cauteloso, como quem tenta se proteger de uma nova desilusão. E é justamente nesse estado que o distanciamento ganha força. Reconhecer essa ferida não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Deus não rejeita quem chega ferido. Ele cura justamente no ponto onde dói. Depois de identificar a raiz, surge o segundo passo: perdão. Às vezes, perdão a outra pessoa. Às vezes, perdão a si mesmo. E, surpreendentemente, há quem precise até liberar perdão simbólico para Deus. Não porque ele errou, mas porque o coração humano cria expectativas que nem sempre correspondem ao propósito divino. Esse perdão interno retira o peso emocional que impede o fluxo da fé. Quando essa barreira cai, algo poderoso acontece. A sensibilidade espiritual retorna com força. Versículos ganham novo significado. A oração se aprofunda. A paz volta a ocupar espaço. É como se o coração, antes endurecido, voltasse a ser terreno fértil para a presença de Deus. Esse é o ponto em que a restauração realmente começa a gerar transformação visível. E antes de avançarmos, pense nisso. E se a única coisa que ainda falta para sua vida espiritual florescer novamente for enfrentar uma verdade que você tem evitado, essa reflexão pode abrir portas que estavam fechadas há anos. E o próximo bloco vai te mostrar como transformar essa nova consciência em força permanente. Depois que você identifica o que te afastou e permite que Deus trate as áreas que estavam encobertas, surge uma etapa decisiva: estabilizar sua fé. Muita gente consegue retornar por alguns dias, sente a presença de Deus novamente, se anima, mas depois cai no mesmo ciclo de instabilidade espiritual. Isso acontece porque ainda não houve mudança de estrutura interna. E sem estrutura, qualquer vento emocional derruba o que você reconstruiu.
Estabilizar sua fé significa transformar convicção em hábito. Não é depender do que você sente, mas do que você decide. É agir espiritualmente mesmo quando o coração parece frio. É nesses momentos que sua maturidade cresce. Deus não quer apenas que você o sinta. Ele quer que você aprenda a permanecer, independentemente do clima da alma. Permanecer é o que transforma a fé em firmeza. Um dos segredos dessa estabilidade está em criar âncoras espirituais, práticas que te puxam de volta sempre que a distração tenta te desviar. Pode ser um trecho bíblico que você lê todos os dias, uma oração curta que repete ao acordar, um momento semanal de reflexão profunda. Essas âncoras não são rituais vazios, são lembretes vivos de que sua relação com Deus é prioridade e não um acessório para dias difíceis. Com o tempo, algo poderoso acontece. Aquilo que antes exigia esforço começa a fluir naturalmente. Você passa a sentir a presença de Deus com mais frequência, percebe respostas em detalhes que antes ignorava e a vida espiritual deixa de ser instável para se tornar constante. O distanciamento que te preocupava começa a perder espaço para uma nova intimidade mais madura e resistente. E aqui fica uma pergunta que pode mudar sua caminhada. Qual é a âncora espiritual que você pode criar hoje? Algo simples, mas forte, para garantir que sua fé não oscile mais como antes. Quando você escolhe essa âncora, o ciclo de afastamento finalmente perde o poder que tinha sobre você. Agora, chegamos a uma etapa crucial da reconexão, transformar sua fé em direção. Não basta apenas sentir Deus novamente, é preciso permitir que essa proximidade influencie suas escolhas. Quando você deixa que a presença dele molde sua rotina, sua forma de pensar e até suas respostas diante dos problemas, a vida espiritual deixa de ser teórica e passa a ser prática. É aqui que o afastamento é substituído por propósito. Direção espiritual não significa saber todos os detalhes do futuro. Significa confiar que cada passo está sendo guiado, mesmo quando o caminho ainda parece incerto. É nessa confiança que decisões começam a ficar mais claras, dúvidas se dissipam e você aprende a agir com calma, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Deus dirige quem caminha, não quem paralisa. Essa direção exige duas atitudes fundamentais: obediência e sensibilidade. Obediência para seguir aquilo que Deus já te mostrou, e sensibilidade para perceber quando Ele está te conduzindo por um caminho que talvez você não esperava. Muitos se afastam porque só querem direção quando ela faz sentido imediato. Mas a verdadeira fé floresce quando você segue mesmo sem compreender tudo. Com essa postura, você começa a ver resultados reais, relacionamentos restaurados, paz emocional em meio ao caos, força para abandonar hábitos que te destruíam, clareza nas decisões difíceis. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você passou a caminhar alinhado com Deus. E quando essa aliança se fortalece, o distanciamento perde completamente a autoridade que tinha. E se este conteúdo te ajudou, fortaleça essa caminhada para que mais pessoas possam alcançar essa transformação. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso faz uma diferença enorme e ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir que ainda é possível voltar, e voltar mais forte do que antes. Existe um ponto da caminhada espiritual que poucos mencionam, mas que determina se sua reaproximação será temporária ou permanente. A capacidade de enfrentar os mesmos desafios de antes com uma postura diferente. Não adianta reconstruir sua relação com Deus se você continua reagindo às dificuldades do mesmo jeito que reagia quando estava distante. A transformação verdadeira começa quando você percebe que não é mais movido pelos velhos gatilhos. E isso muda completamente sua forma de lidar com pressões, críticas e inseguranças. Quando Deus começa a restaurar sua sensibilidade espiritual, você passa a enxergar situações que antes te derrubavam com mais clareza. Aquela ansiedade que te paralisava perde força.
Aqueles padrões de pensamento que te prendiam começam a perder espaço. E não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença dele finalmente está ocupando o lugar que antes era tomado pelo medo. Esse reposicionamento interno é uma das provas de que sua reaproximação está acontecendo de verdade. É nesta fase que você aprende a lutar de forma diferente. Antes, sua primeira reação era tentar resolver tudo na força do braço. Agora, você aprende a parar, respirar, consultar a Deus e agir com sabedoria. Antes, você absorvia tudo emocionalmente. Agora, começa a filtrar o que realmente importa. Essa troca de postura cria uma maturidade espiritual que torna o afastamento cada vez mais distante e o propósito cada vez mais evidente. Mas existe algo curioso que acontece nesse estágio. Quanto mais você se fortalece, mais você começa a perceber que certas situações que pareciam problemas, na verdade, eram alertas. Deus usa circunstâncias para abrir seus olhos, e quando você está atento, até o que antes parecia obstáculo passa a servir como direção. Esse discernimento é um dos presentes mais valiosos para quem decide voltar de verdade. E antes de seguirmos, reflita sobre isso. E se alguns dos desafios que você enfrentou recentemente não eram obstáculos, mas convites para voltar a caminhar no ritmo certo? Essa pequena mudança de perspectiva pode revelar algo que você ainda não enxergou. E o próximo bloco vai aprofundar exatamente essa revelação. À medida que você se aproxima de Deus novamente, surge uma fase ainda mais profunda. A capacidade de reconhecer sua voz nas pequenas coisas. Muitos acreditam que Deus fala apenas em grandes momentos, através de sinais extraordinários. Mas, na verdade, ele se revela principalmente nos detalhes, uma paz inesperada, uma palavra que encaixa perfeitamente no momento certo, uma oportunidade que surge quando você já estava quase desistindo. Essa sensibilidade não é emocional, é espiritual. Com o tempo, você percebe que Deus fala muito mais do que imaginava, mas você é que estava com o coração abafado demais para perceber. Essa reeducação da alma transforma completamente sua jornada. Você começa a reconhecer toques sutis que antes passavam despercebidos. Um incômodo interior quando algo não está alinhado. Uma convicção forte sobre a decisão correta, uma lembrança repentina de um versículo que você nem sabia que lembrava. Isso é relacionamento sendo reconstruído. Quando essa sensibilidade aumenta, você também passa a interpretar silêncio de outra forma. O silêncio de Deus deixa de parecer abandono e passa a ser um convite à confiança. Não significa que ele não está falando, mas que está te ensinando a permanecer firme, mesmo sem garantias imediatas. E essa habilidade, permanecer mesmo sem sinais, é uma das marcas mais fortes da maturidade espiritual. Nesse estágio, você também descobre algo surpreendente. Muitas respostas que você buscava desesperadamente já estavam dentro de você, esperando apenas que a voz divina voltasse a ser a mais alta entre todas. Quando Deus se torna sua referência novamente, confusões internas se alinham, expectativas se reorganizam e decisões se tornam mais seguras. Agora, antes de irmos adiante, deixe que esta provocação te acompanhe. Se Deus já está te guiando hoje de formas que você ainda não percebeu, o que será que Ele está tentando te mostrar? Mas você só vai enxergar quando silenciar o suficiente para ouvir? Pense nisso enquanto seguimos para a reta final deste roteiro, onde a transformação começa a se solidificar dentro de você. Chegamos agora ao momento em que a reaproximação deixa de ser apenas um processo interno e começa a se refletir na sua vida de forma prática. Quando sua conexão com Deus é restaurada, atitudes mudam quase sem que você perceba. A paciência aumenta, a impulsividade diminui e escolhas que antes pareciam impossíveis de fazer agora se tornam naturais. Essa transformação visível não é resultado de força de vontade, mas do efeito direto de caminhar novamente alinhado com Ele.
Você também começa a desenvolver uma clareza emocional que antes não existia. Situações que antes te tiravam do eixo, agora são enxergadas com mais equilíbrio. A oração deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser um diálogo constante. E aos poucos, você percebe que a paz que invade seu coração não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma presença real que te acompanha mesmo nos dias difíceis. Outro sinal de que você está realmente voltando para perto de Deus é a mudança na forma como você interpreta o tempo. A pressa dá lugar à paciência e a ansiedade começa a perder espaço para a confiança. Você descobre que algumas portas precisam ser fechadas antes que outras possam ser abertas. E ao invés de questionar cada demora, você começa a perceber propósito até nas pausas que antes te incomodavam. Esse crescimento também provoca um efeito natural. Você passa a inspirar outras pessoas sem sequer perceber. Sua postura mais tranquila, sua fé mais firme, sua capacidade de lidar com situações difíceis. Tudo isso gera impacto. Deus não restaura apenas para te fortalecer. Ele restaura para que você se torne instrumento na vida de alguém que talvez esteja passando pelo mesmo afastamento que um dia te atingiu. E agora vem uma reflexão séria, daquelas que podem virar uma chave interna. Se a sua transformação pode alcançar outras pessoas, será que Deus não estava te chamando de volta justamente porque alguém perto de você precisa ver esse recomeço acontecendo? Sua restauração talvez não seja apenas sobre você. Agora entramos na conclusão, não apenas do roteiro, mas do processo que começou lá atrás, quando você percebeu que estava se afastando de Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda deseja essa proximidade, e esse desejo nunca surgiu por acaso. Deus sempre deixa uma trilha de retorno, mesmo quando você acredita que se perdeu demais. E o fato de você estar ouvindo isso agora é parte dessa trilha. A partir deste ponto, a pergunta não é mais: será que Deus ainda está comigo? Porque a resposta já foi dada inúmeras vezes ao longo da sua jornada. Ele nunca saiu do seu lado. A pergunta real agora é: o que eu vou fazer com tudo o que aprendi? Porque voltar para Deus não é um sentimento, é uma decisão diária. Uma escolha que você faz nas pequenas coisas, no que você consome, no que você pensa, no que você fala, no que você tolera e no que você decide abandonar. O caminho de volta não exige perfeição, exige constância. E a constância não nasce de disciplina rígida, mas de amor. Quando você decide amar a Deus novamente com prioridade, o afastamento perde força e a presença dele volta a ocupar lugares que antes estavam vazios. Isso não acontece de uma vez, mas acontece todos os dias em pequenas doses que transformam tudo. E aqui está uma verdade final que nunca pode ser esquecida. Deus não te chama de volta para te cobrar, mas para te restaurar. Não para te punir, mas para te fortalecer. Não para te lembrar do que você errou, mas para te lembrar de quem você é e de quem você pode se tornar quando caminha com Ele. A distância que existia não define sua história. O retorno que começa hoje é o que realmente importa. Por isso, guarde no coração esta certeza. Mesmo quando você falhou, Deus permaneceu. Mesmo quando você se calou, Ele falou. Mesmo quando você se afastou, Ele te chamou. E agora que você entendeu os sinais, encontrou o caminho de volta e descobriu como reconstruir sua fé, o próximo passo é viver essa transformação todos os dias. A história não termina aqui, ela está começando agora.